O Tribunal de Contas do Estado autorizou hoje uma auditoria para investigar todas as dispensas de licitação no Porto de São Francisco do Sul de 2019 até abril deste ano. A NDTV conversou com exclusividade com a nova diretoria do Porto, que falou em mudanças. O diretor administrativo e financeiro da SCPar Holding, Joel Alves, que assumiu temporariamente a gestão do Porto de São Francisco do Sul, ao lado do diretor de Assuntos Regulatórios e Jurídicos, Fabiano Ramalho, afirma que todos os contratos com as empresas prestadoras de serviços já estão sendo revisados. Segundo Joel, a dispensa de licitação com a empresa Alfa Imunização no valor de R$ 2 milhões será suspensa para que seja aberta uma licitação, mas ainda sem data para ocorrer. Nós estamos aí lançando um novo certame licitatório para a escolha de fornecedor e será contratado ainda no curso desse contrato. Então, de maneira que nós vamos necessariamente suspender, o contrato com a Alfa para poder usar os serviços do fornecedor escolhido. Um relatório de um conselheiro administrativo do Porto revela que as antigas diretorias tinham conhecimento das irregularidades. A dispensa de licitação com a empresa Alfa Imunização chegou a ser discutida em uma reunião por videoconferência com a diretoria do Porto. Os gestores do Porto, na época, foram alertados da dificuldade para justificar o gasto expressivo de R$ 2 milhões em um serviço tão pouco comum. Além disso, o Porto não poderia ter utilizado uma notificação de um órgão de controle, se referindo à Anvisa, para justificar a dispensa de licitação durante a pandemia. Sobre os gastos com folha salarial, Joel Alves disse que a criação de novas vagas se justifica pela incorporação do terminal graneleiro, que passou a ser administrado pelo Porto em dezembro do ano passado. Afirmou ainda que um estudo deve ser feito para definir o número adequado de cargos e que vai rever a qualificação profissional das pessoas que ocupam as vagas. O nosso setor de recursos humanos, ele será bastante exigente na apreciação dos currículos que chegarão aqui à empresa para o preenchimento dos cargos. A direção-geral da SCPar exonerou do quadro de funcionários Aline Fernanda Rassi, que fazia o serviço de assessoria de imprensa, depois que a NDTV mostrou que ela foi uma indicação política, recebia cerca de R$ 10 mil por mês, mesmo sem ter formação acadêmica. Reportagens da NDTV também foram gatilhos para o Ministério Público abrir uma investigação sobre supostas irregularidades em contratos com o Porto, principalmente a dispensa de licitação com a empresa Alfa. O MP solicitou CPFs e CNPJs de empresas que tenham relação com o Porto. Além de fazer o cruzamento de dados, o Ministério Público vai ouvir testemunhas. Não, com certeza o papel da investigação feita pela imprensa, nesse caso da licitação, foi essencial. Um dos documentos que instruem essa denúncia é a própria matéria publicada no site da ND+. E agora eu volto a conversar com o Paulo Alceu sobre o governo do estado, mais precisamente sobre o governador Carlos Moisés, né, Paulo? Pois é, o que nós estamos percebendo é que depois de todos esses incidentes que abalroaram o governador Moisés começou a tomar uma postura um pouco mais diferenciada. Em menos de um mês, afastou 3 secretários. O último foi hoje, Lucas Esmeraldino, o terceiro, melhor dizendo. Foi hoje, Lucas Esmeraldino, que deixa a Secretaria de Desenvolvimento. Agora resta saber se todas as nomeações que ele fez, apadrinhando familiares e amigos, inclusive na SCPar lá em São Francisco, vão ser afastados também. Ele assume a Secretaria de Articulação Nacional. Mas o governador vem conversando com empresários antes tarde do que nunca, praticamente 1 ano e meio no governo, e agora que ele se reuniu com o PIB de Santa Catarina, mas pelo menos ele está mostrando boa vontade. Ele agora, amanhã vai a Joinville, se reúne com o prefeito Udo Deller, depois vai à ACIJ, Associação Comercial de Joinville, conversar também
com os empresários, é a maior associação do Estado. Lá estarão também os prefeitos de Jaraguá do Sul e de São Francisco do Sul, e já está prevista uma ida dele ainda essa semana para Chapecó, para também conversar com lideranças empresariais e lideranças políticas. É isso que a gente espera do governo do Estado, é isso que a gente espera do governador. Contatos diretos, olho no olho, ações, estimular, provocar para que o Estado continue sendo referência, como sempre foi em todo o Brasil. É isso exatamente que não estava acontecendo. Agora, os problemas que aconteceram vão ter que ter explicações. O governo estava numa posição de distanciamento, provocando, inclusive, pedidos de impeachment. E agora o governo muda um pouco a sua maneira de agir, o que é elogiável e o que é o mais importante para o Estado. E que siga assim, mas que resolva o que ficou.